32º domingo do tempo comum. Esta pobre viúva deu mais que todos os outros. Neste domingo, a liturgia privilegia a história escrita para os mais pequenos. Uma pobre viúva pagã que, em tempo de carestia, salva o profeta perseguido com a sua generosidade. Uma outra viúva pertencente ao povo de Deus, cujo nada que possui se converte no todo que dá. Não fazem ruído o punhado de farinha ou o último fio de azeite, ao contrário das moedas que tilintam no templo. Jesus convida-nos hoje a ler o escondido e ir além das aparências. O primeiro livro dos Reis conta-nos a história do profeta Elias, que viveu quando o culto ao ídolo Baal atraía o povo de Deus e a penúria imperava devido à falta de água e a pobreza se ingrava. Os chefes do povo quiseram atribuir a razão dessa calamidade ao profeta, que teve que fugir e encontrou subsistência apenas em casa de uma viúva em Sarepta de Sidónia. Tendo-lhe feito o pedido de água e pão, ela pouco pode apresentar, senão um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia, em resto para si e para o seu filho. No entanto, a mulher confia nas palavras de Elias e prepara-lhe um pão. Continua o texto que, desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite. Neste relato, destaca-se a fé desta viúva que confia na promessa do profeta contra as suas poucas seguranças ou poupanças. Dá tudo, e é a sua generosidade que multiplica o alimento. Deste modo, se apresenta a predileção de Deus pelos pobres, de um modo especial pelos pobres e viúvas, como afirma o livro do Êxodo: não façais mal ao estrangeiro e não maltrateis o órfão e a viúva. Se lhes fizerdes mal, eles invocarão a minha ajuda e escutarei os seus gritos, porque eu sou misericordioso. No Evangelho segundo São Marcos, Jesus orienta a nossa atenção para dois quadros contrastantes: os escribas e uma pobre viúva. Os escribas, supostamente conhecedores e especialistas da lei, apenas gostam de exibir longas vestes, de receber os cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Uma vida de hipocrisia, como casta separada acima do comum dos homens. Pior que tudo, devoram a casa das viúvas, protegidas pela lei, com o pretexto de fazerem longas rezas. Por outro lado, a pobre viúva, sem se fazer notar, oferece tudo o que possuía, cumprindo exemplarmente a lei. Oferece 2 moedas de quadrante, 1/4 parte de um asse, a moeda mais baixa a ser emitida durante o Império Romano, cerca de 6 minutos de um dia de trabalho. Isto é, não tem quase nada. E mesmo assim dá tudo. Impressionante esta generosidade. Ao contrário dos ricos que deitavam quantidades avultadas, talvez impressionando pelo valor das suas muitas moedas de tilintar na caixa. Ela, pelo contrário, faz sem se notar. É marcada pela humildade. Somente Jesus repara neste gesto, como acontece ainda hoje, através da generosidade feita em segredo. Não conhecia Jesus, mas vive como o Evangelho. Nela impera a sinceridade, no oposto à hipocrisia dos escribas. 2 virtudes intimamente unidas, a humildade e a caridade. Aquilo que fazem estas mulheres é realizado de forma paradigmática em Jesus, que se ofereceu a si mesmo como único sacerdote para destruir o pecado de uma vez para sempre. Dá-se na totalidade por amor aos homens e à vontade do Pai. A reflexão para nós é muito simples. Como é a minha religiosidade? Acredito e faço realmente o que me ensina o Evangelho? Mais do que isso, em que medida sou humilde e generoso? Renuncio ao que tenho e ao que sou em favor de Deus e dos outros? Na verdade, o amor não tem medida e a humildade é o seu selo. Um bom domingo.